Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo com a participação de Dona Gislaine Protásio. Queridos irmãos e irmãs, companheiros de caminhada, estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sob as bênçãos do nosso amado e divino Mestre Jesus, rogando que Ele nos inspire para que tenhamos cada vez mais propósito de nos firmarmos no estudo e emprego das nossas lições do Evangelho. Daremos continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos.
o mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e, por mais agudos e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, tendo chegado ao último grau de abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele, Jó, a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira. Que seria isso, a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Vós, que pedistes a riqueza e a glória, querias sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós, que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico. Sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se, na maior acerbidade dos vossos sofrimentos,
entoardes hinos ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida, um instante da sua eficácia, é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em confusões, ele planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. De todos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que, demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo.
Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação que, por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares as provas e expiações, forçoso é se admita que, algures, moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e, dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos. Que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem este grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlux, Paris, 1863. Meus irmãos queridos, aí nós tivemos sábias e lúcidas lições do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo que fala sobre o mal e o remédio, então, o remédio não está exatamente erradicar o mal físico que há em nós. Nós temos o livre-arbítrio. Ao estarmos ainda na erradicidade, nós escolhemos as provas que achávamos capazes de vencê-las, de passar para a nossa emancipação, para o nosso crescimento espiritual.
Então, nós escolhemos muitas vezes provas acerbas. Nem sempre os espíritos guardiãos, os espíritos superiores, permitem que nós venhamos para cá com provas tão difíceis, porque eles veem que nós, chegando aqui, nós não seremos capazes de executá-las. Nós vamos fraquejar. Mas, a maior parte das vezes, nós viemos com provas muito difíceis e com perseverança, com fé, nós vamos vencendo. A ciência está aí para nos ajudar. Os medicamentos paliativos que já chegaram até nós, que a ciência já conseguiu essa proeza, então nos ajuda nesses momentos tão difíceis, por exemplo, na desencarnação, por problemas cancerígenos. Hoje, aquele que está passando por um momento assim, já não sofre dores tão difíceis, tão angustiantes, porque já existe a medicina paliativa que vai minorar essas dores. Mas sempre, diante de qualquer problema moral ou físico, nós somos herdeiros, enquanto somos herdeiros de nós mesmos, colhendo aquilo que plantamos, nós temos que exercer a nossa fé, objetivando sempre o nosso crescimento espiritual. Nós somos seres eternos. Voltaremos em outros momentos mais jubilosos por termos cumprido aqui provas difíceis, executando sempre voltados para o desenvolvimento do amor em nós, ao nosso irmão, que é o nosso próximo, e especialmente ao Deus, nosso Criador. A felicidade não é deste mundo, mas existem mundos onde já existe a felicidade plena. E nós, nesse momento, estamos passando para um mundo de regeneração, onde a maldade, o egoísmo, a materialidade, o hedonismo não serão tão prevalentes em nossas vidas. Nós já estamos olhando muito mais prazerosamente para o nosso próximo, para o nosso espírito. A materialidade pura já não é mais tão importante para nós. Que tenhamos boas reflexões e que sejamos hoje melhores que ontem e amanhã, consequentemente, melhores que hoje. Tal é o objetivo nosso aqui na Terra, enquanto encarnados, de acordo com a doutrina espírita. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã, Pele Vermelha.